Quando eu estava na faculdade, na minha graduação, lembro que tinha um professor marxista. Numa aula ele falou assim, não sei qual era o tema da aula, mas eles sempre encontram algum ponto aí para acabar criticando alguma coisa da cosmovisão cristã. E aí ele falou que o trabalho que era uma maldição, que Deus deu o trabalho para o homem como um castigo. E aí a gente pensa, pô, o cara tá falando uma coisa que realmente tá errada, tá? Essa interpretação totalmente errada em relação ao trabalho. E eu já vou explicar o porquê. Mas isso releva, mostra de certa forma, como muitas pessoas veem o trabalho. Como realmente um fardo, um peso. Tem que trabalhar porque tem que fazer e é uma necessidade. E quando a gente pensa em necessidade, as necessidades que a gente tem não são coisas boas, pensando no, pô, comer é bom, sim, comer coisas que você gosta é bom. Mas sentir fome não é bom. Então, essa necessidade de comer, ela não traz uma satisfação. O que traz satisfação é depois que você, no momento que você está consumindo alguma coisa prazerosa, e aí aquela necessidade é satisfeita e aí você não tem mais desejo daquilo. Então, essas necessidades básicas, assim, elas por si só não trazem felicidade, né? E o trabalho, por ser uma necessidade aí, dessa contingência do homem, né, na vida dele, então, para ter a sustentação da espécie, né, de si, dos outros, da sociedade, infelizmente o homem teria que trabalhar. Mas, se a gente pegar lá do Gênesis, a pessoa aí, nesse caso, principalmente os marxistas, eles vão lembrar só essa questão aí do castigo divino, né? Que nós vemos lá em Gênesis 3? Que o homem teria que o quê? Colher o fruto do seu trabalho com o suor do seu rosto. Né? Pensa, pô, então o homem antes vivia tranquilão, sem nenhum problema, não tinha que trabalhar, era só sossego. Não. Quando a gente pega e vê no contexto mesmo das escrituras, a gente vê que Deus criou o homem, e aí tem uma expressão em latim que é muito bonita, ut operaretur et custodiet illum, para que trabalhasse ou guardasse esse mundo que Deus criou. Então, Deus criou Adão e Eva para que eles cuidassem daquele mundo tão belo que deu de presente para eles. Pô, então assim, Deus é o criador, mas tem o homem que ele vai fazer essa manutenção, que vai cuidar da criação e vai procurar que aquilo se aperfeiçoe, usando suas próprias capacidades criativas, seu próprio engenho. Então, assim, essa concepção aí totalmente enganosa do trabalho como um castigo, porque antes da queda, antes do pecado original, o homem já era chamado a trabalhar. O que acontece depois da queda é que aí o trabalho vai ter esse elemento de sofrimento. Mas por quê? Porque isso vai ser necessário para o ser humano depois da queda. Porque pela questão do próprio orgulho, do homem querer ser como Deus, então aí esse elemento de sofrimento entra, de dor, de sacrifício no trabalho, para que o homem não se perca ainda mais nesse egoísmo. Então, esse elemento de sofrimento é, de certa forma, no trabalho, uma certa purificação. Então, vendo esse primeiro ponto, vamos partir para o próximo. Tá, sabendo que o trabalho é a vocação, o que é vocação? É um chamado. É um chamado inicial do homem. Então, todo homem, mulher, entenda-se, quando eu falo homem, homem, mulher, tá? Vamos esquecer essa baboseira de linguagem ideológica, tá? Aqui é para simplificar, tá? Não tem nada a ver com nenhum tipo de preconceito aqui linguístico, como aí os progressistas gostam de acusar, tá? Tanto o homem quanto a mulher, tá? Eles foram chamados para trabalhar, não necessariamente ser CLT, né, carteira assinada. O que é trabalho? Trabalho é aquilo que envolve as próprias atividades manuais e intelectuais do homem, e não só no ambiente corporativo como está organizada boa parte da sociedade moderna. Tá? Então, o trabalho em casa, aí vem as feministas e atacam, não, a mulher tem que trabalhar fora de casa, não sei o que, opressão, patriarcalismo, e papapá. Não, assim, trabalho é trabalho, pô. Sim. Qual a diferença de você ir no escritório, trabalhar mesmo 2 horas e o resto você ficar enrolando, e é uma pessoa que não trabalha no escritório, tem às vezes o próprio negócio, ou trabalha em casa, educação dos filhos, cuidar dos filhos, tem uma rotina muito mais pesada do que muitas pessoas aí que estão fora de casa e acham que são, ó, nossa, eu sou assim indispensável no meu trabalho, mas aí o chefe, que por muitas vezes é um homem, não é uma mulher, né, acaba
demitindo elas, e aí eu não sou tão indispensável quanto eu penso, tá? Então, assim, todo ser humano é único e irrepetível, tá? E pode colocar sua marca indelével naquele trabalho. Mas não é só porque você trabalha fora numa empresa grande que o seu trabalho é melhor do que outro que não seja tão reconhecido assim socialmente. Tá? Segundo ponto. Tá? Então, trabalho dentro de casa também é trabalho. Tá? E muitas vezes muito mais desafiador do que trabalhar fora de casa. E agora vamos partir para o terceiro. A questão que é assim, é um dos fetiches do mundo moderno, que o trabalho é algo que tem que me satisfazer. Não, eu tenho que achar uma coisa que, nossa, seja assim excelente, que me dê muita satisfação em trabalhar. Eu acordo com aquela vontade, nunca me sinto indisposto. Olha que maravilha, né? E, pô, até o melhor trabalho do mundo, se você pensar qual que seria o melhor trabalho, vai, o trabalho que te daria essa satisfação aí, toda essa realização, né? Todas essas palavras aí belas, altissonantes, não, que revelasse assim todo o meu potencial e eu nunca me sentisse desconfortável no trabalho. Mesmo esse trabalho teria elementos de desconforto. Você não vai fugir disso, não vai fugir. Por quê? Imagina, vamos supor que o meu trabalho seja viajar pelo mundo, fazer documentários. Tinha um programa da Record, esqueci o nome do da pessoa que fazia esse programa, e ele viajava a cada lugar, ele tava, cada semana estava num país, mostrava comida, eu acho que é Álvaro é alguma coisa, e aí, pá, nossa, paisagens bonitas, e, pô, assim, com certeza, nesse trabalho ele tem alguma coisa que não é, assim, que é incômoda. Seja problema em viagem, atraso em viagem, seja uma comida que depois vai dar uma dor de barriga nele, seja algum problema que ele acha lá, pega malária, pega alguma doença no país que ele está viajando, febre, gripe, tifoide, sempre vai ter um elemento de desconforto. Ele vai num lugar que não tem energia elétrica ou tem, está com problema, o chuveiro sai água fria. Então a gente vê nisso nas nossas viagens, a gente viaja para algum lugar e sempre tem alguns problemas aí, algum problema no banheiro do hotel. E assim, a gente não vai encontrar uma situação que não tem elemento de desconforto. E o trabalho, até o melhor trabalho, vai ter esses elementos. Então, esse fetiche de que o trabalho tem que me realizar 100% não vai ter. E se você vai procurar isso num trabalho, olha, ou você vai ficar sem fazer nada entre aspas, né, vai ficar pulando de galho em galho, ou você vai ver com uma frustração muito grande porque você sempre está considerando que você está fazendo algo, pô, mas não era para estar fazendo isso. E a gente não vai conseguir superar isso sem aceitar a nossa própria situação. Como Ortega y Gasset dizia, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Essa frase está batida aí, muita gente já repete, mas é isso, né? Então, você tem que trabalhar com aquilo que você pode, na situação que você está. Às vezes você está num trabalho que não exige tanto de você, não tem problema você buscar alguma coisa que realmente te interesse mais, que te dê mais satisfação, mas não com esse fetiche de que você vai encontrar uma coisa perfeita. E aceitar essa circunstância que você está agora, procurar dar o melhor de si, fazer o trabalho com essa perfeição humana, aí como São José Maria dizia, e aí, se tiver oportunidade, se preparar para isso e alcançar aí um outro trabalho que você realmente veja que você está sendo mais útil, que é mais o seu chamado, né? Não vamos valorizar essa questão de transição de carreira. Muita transição de carreira é fuga, mas muita transição de carreira é realmente por quê? Porque foi da vontade de Deus, foi que a pessoa realmente se encontrou naquilo. Não vamos achar porque ela fez uma escolha errada, às vezes prestou o vestibular e aí começou a trabalhar com uma coisa que eu era imaturo, escolhi esse curso, agora eu vou ter que trabalhar com isso, então eu vou ter que trabalhar com isso a minha vida inteira. Não é assim. Assim, o vestibular não é uma coisa que você presta, fiz um curso universitário e aí você tem que carregar isso para a vida toda. Pô. Então, tem um monte de casos de gente que encontra muito mais realização e sucesso fora daquela profissão de formação. Né? Então, não se prenda a esse engano de achar que só porque você fez aquele curso você tem que trabalhar com aquilo a sua vida inteira e pronto, tá? Não caia nesse determinismo. Tá? Então, esse ponto, aceitar a realidade que você está, procurar fazer o trabalho da melhor forma possível, mesmo aquelas coisas mais desgostosas do trabalho, aquilo que você vê, nossa, que saco fazer esse trabalho, você vai encontrar mais gosto quando você faz aquilo melhor, mais bem feito. Isso é a realidade. Então, mesmo um trabalho que você não gosta tanto, conforme você vai melhorando, adquirindo mais práticas, né, mais habilidades, você consegue aí criar mais gosto pelo trabalho por estar tendo
fazendo coisas mais bem feitas, entregando melhores resultados, se melhorando como pessoa. Então esse ponto também é importante. E para encerrar esse vídeo aqui, tem muito mais coisa para falar, mas não vou prolongar muito. Depois vou trazer mais coisas sobre isso. Mas um outro ponto que é importante estar mencionando é em relação a essa questão de a gente procurar também melhorar com o nosso trabalho, que São José Maria falava, né? Santificar o trabalho e nos santificarmos com o trabalho. Então, o trabalho não é alguma coisa apenas para a gente ganhar dinheiro e trazer algo de útil para a sociedade. O trabalho é uma realidade que é um chamado do homem justamente para que ele também adquira virtudes. Tá, então o trabalho é um mundo aí que a gente pode, dentro dele, se desenvolver e adquirir virtudes e não só fazer alguma coisa que seja útil e trazer o salário aí, o leitinho das crianças e pagar as contas dos boletos. Não, o trabalho também tem essa função de nós nos santificarmos e nós santificarmos também o trabalho, aquela atividade nobre, né? As atividades nobres, os trabalhos lícitos, né? Não vamos falar que todo trabalho é lícito e nobre, a gente sabe muito bem, então tome-se para o pressuposto que eu estou falando daqueles trabalhos realmente que são lícitos, tá? Então aí a gente consegue santificar e aperfeiçoar a nós mesmos e também o ambiente, as outras pessoas, trazendo mais desse testemunho, dessa aceitação, desse amor no trabalho cotidiano que o homem é chamado a realizar. Se você gostou desse vídeo, curta, por favor, compartilhe, fique atento aqui, semanalmente estou produzindo vários conteúdos para o canal. Caso você tenha alguma coisa a mais considerar, comente aí abaixo. E até a próxima. Sou Vinícius Fila e até breve.